Neste vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho dos 5 primeiros exercícios do método da Helmut Monkmeyer, que nós iremos trabalhar para começar a desenvolver certa fluência digital na flauta doce, ao mesmo tempo que trabalhamos a leitura melódica, a leitura rítmica e firmamos aqueles elementos técnicos que vimos na aula introdutória. Então, sempre lembrando, vamos começar o exercício de flauta doce, a gente tem que lembrar 3 coisas importantes. Primeiro, consciência, saber o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Então, colocar em mente os aspectos técnicos, a embocadura, a sustentação, a respiração, a articulação e cuidar deles o tempo todo. 2, concentração, a gente tem que estar focado no que a gente está fazendo. E 3, repetição. Os 3 processos básicos extremamente importantes. O que a gente sempre vai ter em mente, o que a gente sempre tem que cuidar, principalmente nesse início, para a gente desenvolver automatizar, desenvolver esse processo de forma inconsciente. Primeiro, sempre lembrar de embocadura, né? A embocadura leve, solta, relaxada, né? Apenas cobrindo o bico. Sustentação, mão esquerda em cima, né? Aqui, mão direita embaixo. O polegar direito apoia, mão leve, levemente arredondada, não precisa os dedos ficarem retos e nem garra. Levemente arredondada, dedos leves, bem naturais. Respiração. A gente sempre vai procurar uma quantidade de ar coerente com o instrumento e para isso a gente tem que ouvir, e eu vou ajudar vocês, obviamente, à medida que vocês forem realizando os estudos, uma quantidade coerente, uma coluna de ar constante, um som ao mesmo tempo doce e brilhante. Sempre isso. Afinado. Sempre. Articulação. Sempre, toda nota precisa de começar e terminar com a articulação. Nesse primeiro momento, nós usaremos sempre a sílaba tu ou tá, usando o T, que é uma sílaba fácil da gente iniciar. Então, de colocar aqui o que a gente tem que ter em mente, para a gente se lembrar. 1, embocadura. Não podemos nos esquecer jamais. 2, sustentação. Então, lembrar a posição das mãos, a leveza das mãos. Nada de apertar a flauta demais. Mão levinha. 3, respiração. Então, a gente vai nos preocupar com a qualidade sonora, com a manutenção da coluna de ar, com a qualidade do que a gente está ouvindo, com a afinação. 4, articulação. Isso tudo junto, viu? Não é cada hora um não. Articulação. Sempre no início e no final de cada nota. Se a gente for observar, nesses 5 exercícios, nós temos 3 notas apenas. O Sol, o Lá e o Si. A gente no vídeo anterior já viu a posição delas, tanto na pauta quanto na flauta doce. Uma sugestão é evitar de escrever o nome embaixo da nota, para quem ainda não tem influência na leitura, fazer isso aqui. Porque quando você faz isso aqui, você está aprendendo a ler língua portuguesa, que eu acho que é algo que vocês já sabem ler, né? Se você faz isso, você não vai nem olhar para a pauta aqui em cima, você vai só ler os nomezinhos embaixo. Então você não vai estar treinando sua leitura, que eu tenho certeza que é algo que você quer e precisa desenvolver, ter uma leitura fluida. Então, aproveitem esses exercícios que são simples, só tem 3 notas, veja como é fácil. Se você ver a nota nessa linha, como só tem 3 notas, são 2 na linha e uma no espaço. A da linha de baixo aqui, que está nesse segunda linha de baixo para cima, é o Sol. A da linha de cima é o Si, né, que está no meio do pentagrama certinho. Então é o Si. A de baixo é o Sol e a do espaço é o Lá, né? Então com isso já vai dar uma boa ajuda na leitura rápida, na leitura fluente. Viu a nota embaixo, Sol. Viu a nota no espaço, Lá. Viu a nota no meio aqui, Si. São as únicas 3 notas que a gente tem. E aí com isso vocês vão desenvolver rapidamente a automatização. Rapidamente você vai bater o olho e já vai começar a reconhecer as notas sem precisar de pensar muito. Mas aqui o nosso foco realmente não são as notas.
porque a leitura, porque elas são muito fáceis. Realmente é a execução disso na flauta doce. Então, o primeiro exercício a gente falou um pouquinho no vídeo anterior, em que nós vamos executar cada uma dessas notas lentamente, de forma a obter um resultado sonoro contínuo, afinado, brilhante e doce. E sempre começar articulando e terminar a nota com a articulação. E aí, esse término da nota já vai servir para atacar a próxima, né? Então, sempre lembrar de começar com a articulação e terminar com a articulação, além de todos os outros aspectos. Resultado sonoro. Cortou. Então, a gente vai ter esse resultado sonoro. No exercício, a gente tem o ritmo. Então, cada nota durando 4 tempos. 3, 4. E assim sucessivamente, como eu mostrei no primeiro exercício. No exercício 2, a gente vai ter as mesmas notas, entretanto, a gente vai ter aqui um salto, né? Até então, a gente tinha trabalhado só com as notas uma do lado da outra, né? O Sol vai para o Lá, que vai para o Si, que volta para o Lá, que volta para o Sol, que volta para o Lá, que volta para o Si. Quando a gente se move uma nota do lado da outra, na ordem da escala, é o que a gente chama de escala, né? Ou grau conjunto. Conjunto porque está um do lado do outro, tá bom? Quando a gente sai de uma nota e pula uma nota, vejam que eu fui do Sol para o Si. Eu não passei pelo Lá. Isso é o que nós chamamos de salto. Né? Bem fácil. Porque a ordem da escala vocês conhecem, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui eu saí do Sol e fui direto para o Si. Isso se configura como um salto. Se eu saio de uma nota e vou para a sua vizinha da escala, isso se chama grau conjunto. Né? Então, por exemplo, Dó, Ré é grau conjunto. Né? Dó, Mi já é um salto. Então, esse aqui é grau conjunto. Aqui eu tenho um salto. Por que isso é relevante? Porque na flauta doce nós iremos também saltar o dedilhado. Se eu tinha o Sol aqui e fui para o Si, eu tenho que subir esses 2 dedos ao mesmo tempo, porque a posição do Si é essa. Então, no exercício 2, nós temos o seguinte resultado. Né? Eu fiz o salto do Sol para o Si. Outra coisa relevante aqui no exercício número 2, nós vamos trabalhar com a próxima figura, a mínima. Então, trabalhamos primeiro com a semibreve, 4 tempos, né? Porque observando aqui a nossa fórmula de compasso. Né? No exercício 2, nós temos a mínima, então cada uma vai valer 2 tempos. A partir do metrônomo ou do estudo com o pulso no pé ou mental, nesse primeiro momento surgir um pulso externo até a gente se acostumar com ele. Cada mínima vai valer 2 tempos. Então, qual é o resultado? Vejam, esse é o pulso. Vou contar um compasso em branco. 1, 2, 3, 4. Né? Cada nota valendo 2 tempos. Né? Sol, Si, Lá, Si, Sol. Se vocês observarem, os 2 compassos repetem a estrutura logo depois, né? E passei um pouquinho direto aqui. Repetem a estrutura logo depois, né? Então aqui a gente tem um salto, grau conjunto, grau conjunto. Salto, grau conjunto, grau conjunto. Isso é importante para a gente ter atenção. Então, nesse exercício 2, o que a gente tem que ter atenção? A novidade, que é o salto, e ao ritmo das mínimas.
No exercício 3, nós teremos a próxima figura, a semínima, que valerá um tempo. Nela, as mudanças já vão ficando mais rápidas. Isso vai exigir da gente um reflexo mais rápido e uma mudança mais rápida de dedos, e uma articulação mais precisa. Ainda lenta, porém, aos poucos vai ficando mais rápida. São as mesmas notas, e percebam que a gente vai combinar as figuras. Aqui a gente tem a figura do exercício 1, que é grau conjunto, lembram? Aqui, ó. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, né? As figuras aqui a gente tem Sol, Lá, Si, Lá, Sol. Mesma figura. E aqui agora a gente vai ter a figura do segundo exercício. Sol, Si, Lá, Si. Sol, Si, Lá, Si. Então, aqui a gente tem a figuração, o desenho do exercício 1, só que em semínimas. Aqui a gente tem o desenho do exercício 2, só que em semínimas. E esse finalzinho aqui é novo, né? Então aqui a gente vai ter que se atentar a duas coisas importantes. Primeiro, o ritmo novo, a semínima, que vai fazer com que tudo se mova mais rápido. A gente vai articular cada nota. Então, to, ta, ti, ta, to. É isso que a língua vai fazer, obviamente sem a voz. E se atentar ao salto. Que a gente vai ter aqui 2 saltinhos. Que a gente tem que subir 2 dedos e descer 2 dedos de uma vez. Resultado sonoro. 1, 2, 3, 4. Esse será o resultado sonoro. Vai exigir a coordenação da articulação da língua com os dedos. Sobre a respiração, César, onde é que eu posso respirar? Da mesma forma, o ideal seria respirar de 2 em 2 compassos. Caso não consigam, podem respirar depois de cada compasso, nesse começo até ir desenvolvendo a capacidade, né? Aqui onde está em parênteses é caso for necessário. Com esses 3 primeiros exercícios, a gente já vai ter visto as 3 notas que estamos trabalhando bastante enfaticamente e as 3 figuras que nós vamos trabalhar nesse início, e, né, que é a semibreve, mínima e semínima, e a combinação dessas alturas, né, seja em grau conjunto, seja com o salto de terça que temos aqui, né? Este salto do Si para o Sol. Os exercícios 4 e 5, então, irão mesclar estes ritmos e essas alturas a fim de se obter um resultado mais musical, né? Então vão ser mescladas as diversas durações. Veja, aqui a gente tem mínima, semínima, semínima, mínima, mínima. Então já vai ter uma certa variedade rítmica. E vamos combinar as alturas. Aqui a gente tem a escala descendo, né? Si, Lá, Lá, Sol. Aqui a gente tem o salto, Si, Sol, né? E é interessante perceber que já existe uma ideia musical, porque se a gente entender aqui a frase, vejam só, frase dividida em 2 grupos de 4 compassos, né? A primeira frase e segunda frase, a gente consegue observar que esses 2 compassos, né, que a gente já me chama de antecedente, mas isso a gente vai conversar mais para frente, esses 2 compassos são idênticos a esses 2 compassos. Então, quando a gente for estudar, a gente já vê que tem essa relação, né? Agora, aí o que muda são esse conjunto de semínimas, né? Eles são diferentes. Esse aqui se relaciona com esse. Viram só? Que a gente acabou de estudar. E esse aqui se relaciona com esse, né? Vejam só. Estou aqui numa ordem diferente. Então, com isso, a gente já tem uma boa estrutura desse exercício. E qual é o resultado sonoro dele? Vamos ouvir. 1, 2, 3, 4.
Então sempre tentando deixar o som bem homogêneo, bem direto, articulando cada nota. Aqui eu fiz um Si aqui rapidinho, que foi um deslize meu, né? Mas não tem esse Si aqui não. Fiz um pra, mas o som bem contínuo, usando articulação, bem afinado, para a gente poder desenvolver bem essa técnica e sempre com atenção na embocadura, no resultado sonoro, no que a gente está trabalhando nesse primeiro momento. O exercício 5 funciona de forma similar ao 4, então nele nós teremos conteúdos rítmicos variados e a combinação de alturas. Então vamos ver. Pronto, adicionei a segunda pauta do 5, estava faltando uma pauta, né? Os 5 são duas pautas aqui. No 5 nós teremos um exercício maior que vai organizar todo esse conhecimento que adquirimos até agora e a gente vai trabalhando isso aos poucos, né? E vai ser o exercício final desse conjunto, em que teremos um exercício bem maior, em que vamos trabalhar todo esse conteúdo que a gente viu. Se a gente for entender a organização das ideias musicais aqui, a gente pode pensar, veja, como as frases se organizam de 4 em 4 compassos. A gente tem essa figura de mínima, mínima, semínima, semínima, mínima, 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 semibreve. A gente vai ter a mesma figura, vejam, né? A mesma ideia rítmica, só que com algumas inversões, né? Aqui, ó, vejam, mínima, mínima, como o ritmo se repete. E pronto, acabamos essa ideia. Aí vem uma ideia nova, que também termina com a semibreve, e a ideia final, que termina a música. Então, a gente vai ver por que eu estou fazendo isso. Porque isso ajuda muito a organizar o estudo. A gente vai estudando esses trechos. A gente não vai estudar do começo ao fim. O começo for ficar grande, a gente divide nesses trechos menores. Por enquanto eu estou fazendo para vocês, mas vocês vão aprender a fazer essas divisões sozinho, quem ainda não teve esse contato, porque existe uma estrutura lógica em música, né? Então, vocês vão aprender a fazer isso também. E isso ajuda porque a gente vai estudando nesses bloquinhos e vai vendo a relação entre eles, porque vai nos ajudar a criar uma referência auditiva do que precisa soar, né? Então vamos ouvir como soa esse exercício número 5. 1, 2, 3, 4. Então aqui temos o exercício completo. Vocês podem ouvir o exercício para poder criar uma referência do ritmo, mas o importante é que vocês leiam com calma, observem e tentem entender cada um desses exercícios, pois eles são simples para a flauta doce e vão nos ajudar a fixar a leitura rítmica, a leitura melódica, as posições da flauta doce e a técnica básica, incluindo e principalmente a sonoridade. Então, com isso, vocês já podem começar a estudar esses exercícios. As dúvidas vocês podem tirar comigo e o objetivo é vocês conseguirem gravar esses exercícios e mandar para mim para que eu possa fazer o retorno para vocês. Então, bons estudos!